Simara, muito obrigada aí por essa introdução. Quero aproveitar e cumprimentar todos e todos que estão acompanhando a XConf, que está incrível, assim, só conversas incríveis, muitos insights, né? A gente sai anotando muitas coisas. E eu quero também deixar aqui um abraço muito especial para todo o time que não aparece aqui, mas tem um time gigante, né, trabalhando, nos apoiando. E aqui, em especial, também cumprimentar a Carol como intérprete. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou fazer minha audiodescrição, porque, afinal de contas, a gente trabalha todos os dias, em cada movimento, tentando construir essas perspectivas mais plurais, mais diversas, mais inclusivas, para que a gente não deixe ninguém de fora. Então, eu sou a Grazi Mendes, uma mulher negra, estou usando tranças nagô compridas, numa tonalidade meio castanho claro. Também estou usando um batom um pouco mais escuro, acho que um tom meio laranja. Aqui hoje com um casaquinho que tem umas ilustrações que remetem à favela da Rocinha. Então, é uma ilustração criada por uma artista negra. Estou usando também um top que é uma cor meio rosa, assim. E a parede que está aparecendo é uma parede azul que tem uns quadros aqui. E, gente, prepara essa internet, aumenta essa banda aí, porque eu não ando só, estou aqui com um painel incrível, incrível, de pessoas que são nossas parceiras, e que vão se apresentar também em primeira pessoa para vocês, contando um pouquinho das trajetórias pessoais e das trajetórias das organizações que elas lideram e que têm feito um impacto muito grande e significativo no mundo. Quero convidar todo mundo para deixar aí comentários, fazer perguntas também, para que isso seja uma conversa ampliada, porque, afinal de contas, o título do nosso painel é que a mudança é coletiva, e é coletiva mesmo, viu, gente? A gente está precisando cada vez mais se unir para construir outras perspectivas de mundo, da tecnologia, dos produtos, né, para que a gente possa pensar, a gente falou aqui também sobre futuros, para que a gente possa pensar na construção desse amanhã que cabe todo mundo, e que, portanto, vai ser mais bonito exatamente porque está sendo pensado por mais pessoas. E essa conversa é também parte disso. E por que eu chamei essas pessoas? Né? Eu tenho um papel como diretora de diversidade e equidade da ThoughtWorks, e quando eu recebi essa missão, né, de moderar esse painel, eu fiquei pensando e refletindo muito sobre a caminhada que a gente tem até aqui. A ThoughtWorks é reconhecidamente uma empresa referência e pioneira em várias práticas de diversidade, equidade e inclusão. Se a gente pensa, né, o primeiro processo seletivo exclusivo para pessoas negras na tecnologia no Brasil, acho que está no mundo, foi a gente que liderou. 2 anos antes, até daquele alvoroço lá do programa do Magazine Luiza, então tem uma trajetória longa. Antes disso, né, até tem todas as mulheres na tecnologia, uma perspectiva da gente olhar para mulheres e outros gêneros subrepresentados na tecnologia, a importância até de um resgate histórico, né, porque, afinal de contas, as primeiras pessoas do planeta que programaram foram mulheres, e a gente precisa resgatar essa história, a potência também desse grupo para estar construindo e codando o futuro também. Quando a gente olha, né, para a inclusão das pessoas com deficiência, o quanto que a perspectiva traz para a gente a questão da acessibilidade dos produtos, e se a gente resgatar a história da tecnologia também, muitas das soluções foram criadas com e por pessoas com deficiência. O teclado que a gente usa aqui, né, o touch que a gente usa, são muitas as soluções que são criadas exatamente porque essas pessoas, né, foram incluídas nessa conversa, e quando a gente constrói um mundo mais acessível, ele fica mais acessível para todo mundo. A gente vai conversar sobre várias coisas aqui, e nessa introdução é um resgate também de um agradecimento em nome das pessoas que estão nesse painel, por nos ajudarem a construir essas mudanças e a caminhada até aqui. Tem muita coisa para a gente fazer, mas não seria possível a gente ter chegado até aqui se a gente não tivesse parcerias. Diversidade, equidade e inclusão para a ThoughtWorks nunca foi sobre uma ação isolada, ou sobre uma ação para ganhar prêmio, ou sobre ali, sempre foi como que a gente constrói uma rede coletiva de parceiras, de parceiros,
e internamente e fora, um ecossistema que se mobiliza para fazer as iniciativas e para pensar ações de longo prazo. A gente fala a importância da visão estendida quando a gente está pensando na mudança, na transformação, e não só na aceleração, né? Quando a gente pensa numa transformação real dos nossos negócios, das nossas pessoas também, e eu quero agradecer a várias outras organizações que não estão aqui representadas, porque não cabia, né, mas a vontade de trazer todo mundo para cá, mas eu estou aqui com um time que tem, assim, eu tenho que agradecer muito, tanto que eu aprendo, né, e o tanto que a gente, como organização, vem aprendendo, exatamente porque a gente se pluga com as pessoas que estão aqui. E aí tem um mineiro conterrâneo meu, Guimarães Rosa, que tem uma frase que eu gosto muito e que eu sigo à risca há muito tempo. Ele dizia que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, a gente andar com gente boa tem essa vantagem, porque a gente aprende muito. Então, eu vou agora começar com as perguntas, e a dinâmica vai ser assim, eu faço uma pergunta para uma das pessoas, ela aproveita, se apresenta também, e aí dentro dessa pergunta vai contando também um pouquinho dessa história. Se tiver tudo ok, a gente segue, se não, no meio também a gente tem a oportunidade de fazer as mudanças que fizerem mais sentido para a gente, porque nós estamos numa boa prosa, e o objetivo é que mais pessoas também participem. Então, vou mandando perguntas aí, e a primeira pergunta dessa rodada, ela vai para a Iana, que já vou convidá-la para poder fazer a sua autodescrição e também falar um pouquinho da sua trajetória. E a Iana tem uma trajetória bacanérrima, assim, né? Um reconhecimento muito grande na luta e nos movimentos para a inclusão de mais mulheres na tecnologia, olhando também, na verdade, uma perspectiva até mais ampla das questões de gênero para a tecnologia. E aí a pergunta que tem aqui para você é que, como fundadora, né, da Programaria, você tem se dedicado há muitos anos, né, nessa caminhada de trazer mais diversidade de gênero para a tecnologia. Compartilhe um pouquinho com a gente, com a turma aqui, quais são os principais aprendizados, que ao longo dessa caminhada teve muito acerto, teve erros, desafio, vucu-vucu, né, muitas tretas, muitas coisas envolvidas, mas vamos tentar trazer aqui algumas lições, assim, o que você aprendeu ao longo dessa caminhada e qual que é o papel das ações mais coletivas dentro dessa jornada. Oi, Grazi, boa tarde todo mundo, um prazer estar aqui, acho que eu sou fã de Grazi, sou fã de Karen, também tá legal estar num painel com pessoas que a gente admira, a Kátia e Kleber não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas com certeza acho que vai ser muito legal essa troca. Vou aproveitar para fazer minha audiodescrição, meu nome é Ana Chan, eu sou CEO e fundadora da Programaria, eu sou uma mulher amarela de ascendência chinesa, tenho cabelos lisos, longos e pretos na altura do peito, estou vestindo um óculos azul marinho, um fone de fios brancos e uma camiseta azul marinho também, da Programaria, e estou no escritório, então atrás de mim tem uma mesa de madeira, estantes pretas, enfim, um teto branco, e estou muito feliz de estar aqui, estou acompanhando o chat também, gente, então mandem aí suas interações, que a gente sempre gosta de ver o que as pessoas estão sentindo, né, e aí respondendo a tua pergunta, Grazi, e para quem não conhece também a Programaria, né, a Programaria é um negócio de impacto social que foca justamente em aumentar a diversidade de gênero na tecnologia. Então, a gente tem um braço de cursos, né, de formação, para quem não sabe nada, inclusive Simara, a nossa MC, é uma das instrutoras do nosso curso voltado para back-end, e um outro braço de eventos, de ações em que a gente desenvolve essa comunidade, né? A gente acabou de fazer o Programaria Summit, que é a nossa maior ação, inclusive tivemos o patrocínio da ThoughtWorks, enfim. Então, a gente trabalha com diferentes ações para apoiar a jornada, né, das mulheres e de pessoas de gêneros minorizados na tecnologia. E aí, pensando nas lições aprendidas, Grazi, a gente surgiu em 2015, assim, né? Então, é uma história, uma caminhada aí, a gente não tinha ainda... nem o mercado, acho que ainda estava amadurecendo, né, em relação à diversidade, então, imagina, não tinha área de diversidade nas empresas ainda, acho que o debate era muito... acho que a gente estava amadurecendo, né, esse debate, entendendo ainda muito o porquê que é importante trabalhar a diversidade. E por mais que a gente ainda tenha que
falar sobre isso, né, e convencer algumas pessoas, eu acho que o cenário já é muito mais favorável, assim, né? A gente já tem, já é muito mais difícil e raro, ainda bem, a gente encontrar pessoas que questionem, mas será que diversidade, pelo menos em voz alta, né? Pessoas que questionem, será que vale a pena investir em diversidade? E acho que a gente caminha para esse como, né? Então, como a gente vai transformar isso em ação? E eu acho que algumas das lições aprendidas nesse caminho é que sem intencionalidade a gente não faz nada. Acho que a programaria, né, então, tem acompanhado esse amadurecimento das empresas, e como as empresas são as que financiam boa parte das nossas ações, a gente percebe, né, a mudança no discurso e o aumento das buscas, né, da demanda, etc. E a gente percebe que se não tem intencionalidade, pode até ser tudo muito bonito, né, o discurso, poxa, a gente quer trazer mais diversidade, a gente quer contratar mais mulheres, temos espaço para pessoas negras, queremos mais pessoas com deficiência, pessoas periféricas, enfim, mas se isso não é entendido de fato como um valor para a empresa, isso não muda, porque aí não vai ter recurso, porque aí não vai ter tempo, porque aí as pessoas não vão ter, não vai ser um projeto que vai ser priorizado, pelo contrário, no primeiro corte vai ser o projeto que vai ser despriorizado, né, cortado. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, como de fato, o que a gente quer transformar para além do discurso. E eu acho que esse é um desafio no universo corporativo, e a gente depois quero muito ouvir os colegas aqui de como tem sido, mas a gente vê que durante muito tempo houve um incômodo e as empresas começaram a se mover, né, e começaram a fazer projetos, mas a minha sensação é que isso não está exatamente na base, assim, né, no valor intrínseco do core da empresa, do tipo, me incomoda muito ter 10% de mulheres na minha área de tecnologia, a gente vai continuar fazendo ações para que isso mude. O que a gente vê é um pouco um contentamento, assim, né, me incomodava, a gente fez um projeto, 1 ano, 2 anos, e aí subiu de 10 para 15, olha que incrível, né, e tá bom, vamos partir para a próxima ação. Então, acho que uma segunda lição é como que a gente realmente transforma, e acho que a TOTWORKS realmente é pioneira nisso, né? Diversidade e inclusão em valores inegociáveis para a empresa, porque aí sim a gente tem ação, né? Eu estava ontem, tive o privilégio de estar numa fala com o professor Yunus, né? Que é Nobel da Paz, e grande parte da conversa foi essa, né? Só o incômodo não transforma, né? É o incômodo com a ação que vai gerar impacto, que vai gerar real transformação. Então, acho que para poder passar a bola aqui para a gente fazer essa roda girar, eu ficaria nesses 2 pontos, né? Que acho que, na verdade, é o mesmo, assim, né? Quão intencional é essa busca por diversidade, quanto que isso, de fato, se transforma em ação e mudança. Obrigada, Iana. E é isso, né? Intencionalidade é o caminho, e essa movimentação para que a gente também não retroceda, porque eu acho que, até escrevi um texto sobre isso, o risco da gente não avançar é retroceder, porque no primeiro ano de pandemia, a gente já teve uma redução de 15% a participação das mulheres no mercado formal de trabalho. Olha quanto tempo demora para a gente conseguir alcançar, né, um avanço de 15% na participação de qualquer grupo subrepresentado. E aí as primeiras crises que vêm, a gente viu, né, alguns movimentos aí, movimentos de layoff, todos os momentos de crise, a gente acaba tendo um retrocesso, né, e da importância dessa intencionalidade manter os movimentos acontecendo. E aí eu falei com vocês que eu fico sempre muito bem acompanhada, e a Ana falou, né, da programaria, mas também, né, foi eleita profissional tech do ano pelo Prêmio Mulheres que Transformam, né, recebeu o Prêmio Protagonista Digital pela Associação Brasileira de Empresas de Software, e eu vou falar aqui, e tem outros, prêmio da Geração Glamour, é tanto prêmio que é difícil caber nas bios. E vou chamar aqui também mais uma super premiada, e eu tenho também o privilégio de chamar de amiga, né, que a gente pôde compartilhar tantas histórias aí também, que é a Karen Santos, que além de fundadora da UX para Minas Pretas, que é esse negócio de impacto social, é também super premiada, tem aqui Forbes Under 30, Globant Awards, nomeada pelo Tecmundo como um dos 50 nomes mais brilhantes de 2021. Anota esse nome aí, procurem nas redes, já começa a seguir. Tem também, conselheira do Instituto NU,
além de estar também agora nessa lista mais fresquinha das 500 brasileiras mais influentes da América Latina, pela Bloomberg Line. Então, assim, vou chamar a Karen aqui para contar para a gente um pouquinho, né, da história da UX para Minas Pretas, que tem um foco muito reconhecido na inclusão desse grupo, que apesar de ser grande maioria populacional, né, o maior grupo étnico desse país, 28%, né, da nossa população é formado por mulheres negras, mas é também esse grupo, o grupo atravessado pelos principais, os piores indicadores sociais e que estão presentes ali na base daquilo que a gente chama pirâmide social, né, do país. Então, conta para a gente um pouquinho, Karen, que lá em 2017, a gente, com uma outra parceria, ali com a turma do Preta Hub, Sil Bahia, a gente fez uma pesquisa do QuemCo do Brasil. A gente queria entender ali, um pouco antes de 2015, a gente já estava com essa inquietação, né? Conseguir ter uma fotografia, né, de quem estava codando a tecnologia, já que construir tecnologias, produtos e serviços que não refletem a nossa sociedade faz com que a gente se distancie da nossa capacidade criativa, né, e inovadora. Então, a gente já estava avançando e foi uma pesquisa que mostrou para a gente o quanto que esse grupo é subrepresentado. Não só a questão de mulheres negras, mas pessoas negras em geral, que daqui a pouco o Kleber vai vir e complementar essa conversa. Então, vamos falar agora dos desafios, porque quando a gente pega essas informações, esses dados, pega o que a Ana falou, que hoje a gente já tem empresas que estão mais conscientes, né? A pesquisa da Korn Ferry mostrou que 80% das empresas avançaram nas questões de diversidade nos últimos anos, mas menos de 14% de fato viram que essas ações foram efetivas. Então, ainda tem uma distância muito grande entre a intenção, o querer e o fazer na prática e manter essa consistência. Conta para a gente um pouco dos desafios, mas também um pouco do porquê que a gente precisa avançar com o aumento da presença dessa, que é a maior parte da população brasileira, na área de tecnologia. Não é só sobre número, a gente sabe disso, porque às vezes as pessoas param ali no primeiro estágio, né? Ter a diversidade e refletir a sociedade é o primeiro estágio, mas o que a gente quer mesmo é que a gente consiga gerar o valor que a diversidade traz, e para isso é uma caminhada. Então, vem para cá, conta para a gente aí sobre esses desafios e por que essa conversa é tão importante para além dos números, né? Perfeito, Grazi. Obrigada pela introdução. Prazer enorme estar nesse painel aqui com pessoas que eu admiro demais. Uma honra. Obrigada pelo convite. Me autodescrevendo, sou uma mulher preta, estou com tranças pretas longas e soltas também no cabelo. Estou vestindo uma blusa verde fluorescente. Ao meu fundo tem uma luz roxa, uma estante de livros, um abajur que está aceso, 2 quadros, uma poltrona. Estou sentada em uma cadeira na cor branca também. E sim, Grazi, esses dados que você trouxe são bem alarmantes, né? Complementando também algumas informações que a Ana trouxe. Quando a gente fala de desafio, a gente tem uma missão que ela é muito profunda e longa ainda, né? Para enfrentar, e que são desafios significativos. Se tratando de mulheres negras, não só por ser uma, mas por trabalhar com mulheres negras, né? E para elas, além da baixa representação, né? Que são esses números alarmantes que a gente tem, que essa falta também de referência, de modelo, que acaba desencorajando, inclusive, né, mais mulheres negras de se considerarem como uma profissional dessa área, como enxergar isso como um caminho possível, a gente vê muita desigualdade ainda de oportunidade. Então, as mulheres negras enfrentam essa questão do acesso à educação técnica, até o acesso à liderança, é um longo caminho, e durante esse caminho, né, durante esse percurso, são muitos entraves que a gente passa. Quando a gente olha para a empresa, tem muito uma questão também de cultura organizacional, né? Então, muitas empresas ainda têm um ambiente que não é muito amigável, muito acolhedor para receber as pessoas negras, as mulheres negras, sobretudo fazer com que elas permaneçam, né? A gente vê algumas ações para incluir, para trazer, para contratar, mas quando a gente vai olhar o quanto tempo que essa pessoa ficou dentro dessa empresa, ou é muito pouco, ou ela está lá, mas não está bem, né? Está passando por alguma questão emocional. A gente vê o aumento aí de burnout também, sobretudo em pessoas negras.
Então, pensar na cultura organizacional também é um desafio para a gente, mais do que colocar as mulheres negras no mercado, que pega também uma questão de estereótipos, de vieses. Então, como que a gente consegue olhar para esse ambiente com as mulheres negras, que são subrepresentadas e subestimadas também dentro das suas carreiras, e entende que isso afeta a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua performance, né, para além do que as empresas estão olhando de contratação de fato. E também o acesso limitado à educação. Então, quando a gente olha para a área de tecnologia, a gente sabe que os cursos não são acessíveis, os equipamentos não são acessíveis, as ferramentas, a própria linguagem, né, a maneira como a gente fala dentro do universo de tecnologia, que é pouco acessível também. Então, a gente utiliza muito dos termos em inglês, ou dos próprios jargões da área em si, que acaba distanciando bastante. Então, a gente tem diversos desafios dependendo do momento de carreira em que essa mulher está. Isso muito fadado no cruzamento que a gente tem ali, né, que é entre gênero, raça, classe, e olhando para uma outra perspectiva, que é encarar dentro dessas empresas e desses times, equipes que são muito homogêneas. Então, quando a gente se depara com um processo seletivo, a gente não consegue se enxergar. Quando a gente entra nessas empresas, de novo, a gente não consegue se enxergar, muito menos se projetar para um cargo de liderança, se projetar para uma evolução de carreira, né? Então, driblar esses desafios para que a gente tente ter uma jornada mais completa e saudável para essas mulheres, chamar para ação também, sobretudo, respeitar a subjetividade que a gente tem. Então, por exemplo, na UX para Minas Pretas, somos todas mulheres negras, mas isso não significa que a gente tem as mesmas dores, as mesmas necessidades, ou que a gente age da mesma forma. Eu sou uma mulher negra, solteira, sem filhos, já minha sócia, por exemplo, é uma mulher negra, mãe de um filho, a criança dela tem autismo. Então, as subjetividades é importante ser considerada também dentro desse recorte, e esse é um desafio que a gente tem. Então, como que a gente enfrenta aqui também, né, falando um pouquinho de como a gente tem tentado resolver isso, ou minimizar um pouco esse impacto, através da capacitação. Então, assim como a programaria, a UX para Minas Pretas também é um negócio de impacto. Nosso foco é capacitar as mulheres para que elas entrem no mercado digital, para que elas se desenvolvam, né, em carreiras digitais. A capacitação é um dos pilares centrais, então, curso, workshop, orientação, é o que a gente faz para que elas se sintam mais potentes, né, mais fortalecidas para entrar no mercado de trabalho. O network, a comunidade também, então a gente não fala só de técnica com essas mulheres, a gente trata questões socioemocionais, olha quais são as barreiras que a gente está enfrentando além da tecnologia em si, a própria empregabilidade. Então a gente olha para empresas que têm o propósito forte, né, que deseja de fato, como a Iana trouxe também a palavra intencionalidade, então não só contratar, mas vir junto com a gente e construir essas soluções para que elas sejam acolhidas, integradas, estejam em permanência, né, dentro dessas empresas. Então, a gente conecta as empresas para trazer, para contratar essas mulheres da nossa comunidade, além da conscientização também. Então, tratar desses assuntos, falar aqui abertamente, né, em eventos como esse, falar de diversidade e trazer diversidade não é gostoso, não é confortável, muito pelo contrário, né, é difícil pra caramba, mas a gente precisa partir de algum passo, né? A gente precisa fazer isso, e a gente entende que isso é importante por vários quesitos. Primeiro, falando aqui na linguagem de empresa, por inovação, né? Já tem dados, muitos dados e pesquisas dizendo que a inovação amplia, quer dizer, a diversidade amplia a inovação dentro das empresas, né? Então, ter pessoas, ter abordagens, ter pensamentos, olhares, lentes diferentes, faz com que as empresas inovem mais. Além da equidade em si, né? Então, promover a diversidade é uma questão de justiça social, de olhar para a economia, de olhar para dentro e enxergar que é preciso se modificar, que já em pleno 2023, né, a gente já não precisava mais estar batendo tanto numa tecla como essa. Tem também uma questão de mudança cultural, né? Então, enxergar as equipes, criar um ambiente inclusivo, criar maneiras de ser mais equitativo, para que essa representatividade chegue também em níveis hierárquicos. E a Ana trouxe aí a questão da base, né? A gente também, enquanto pessoas negras, se sente sempre na base. É como se a gente fosse analistas de 10 anos, e não por falta de capacidade, mas por falta de oportunidade. Então, olhar para os grupos minorizados que ainda estão na base, que têm potencial
gigantesco para chegar na liderança e fazer essa mudança interna também, né, nesses níveis hierárquicos. E a própria resolução de problemas sociais, né, quando a gente traz de novo a diversidade, a gente consegue abranger esse olhar e atender às necessidades de diferentes comunidades que a gente tem. Então, falando de benefícios, eles são inúmeros, na verdade, não existe motivos para a gente não pensar em trazer a diversidade em si, e muito para que, de fato, também, de novo, falando na linguagem da empresa, tem essa questão de aumento de inovação, de um crescimento sustentável das empresas, das equipes como um todo, sabe? Eu apanhando o botãozinho aqui do desmutar. Karen, obrigada. E você foi trazendo uma série de coisas, né, que se conectam muito com talvez o ponto que a gente falou lá. Existe muita boa vontade, né, aquela intenção. Felizmente, a gente não precisa mais convencer tanto de que diversidade é importante para a inovação. Quem gosta de gráfico tem gráfico. Quem gosta do impacto já tem resultado comprovado, né, que não é uma pauta, não é para quando estiver sobrando tempo, a gente já fez essa conexão. Para quem gosta só de negócio, já existem as correlações formadas, né? Então, você precisa de bons profissionais, os melhores profissionais já sabem que é nos ambientes genuinamente mais diversos, mais plurais, que esses talentos querem se conectar, porque sabem que vão aprender mais, que vão se desafiar mais. Imagem e reputação são elementos de negócio super importantes, e hoje a gente já sabe o quanto, né, que essa distância entre o discurso e a prática pode colocar em risco uma empresa, a reputação de uma empresa, o quanto que vender também é algo que é importante para as organizações, e os consumidores já vêm fazendo conversas, né, e já estão buscando se conectar, investir ou adquirir produtos e serviços de empresas que, na prática, né, colocam a diversidade como valor. Então, para qualquer um dos perfis, a gente já tem muitas informações para a gente poder avançar, mas trava muito esse processo. E muito porque, às vezes, as organizações falam, então tá, então aqui já tem um gráfico mostrando que aumenta 21% a lucratividade, não sei o quê, então é só trazer as pessoas. E na sua conversa, você foi demonstrando aquilo que também, durante o meu mestrado, nessa investigação de design de futuros e pensando nessa perspectiva da inclusão, apareceu muito. A gente traz as pessoas, mas os códigos, os ambientes, eles não foram criados pensando nesses grupos. E aí dá o choque. E é onde muitas empresas param. Por quê? Times mais homogêneos conseguem performar mais rápido inicialmente, porque não tem muita discussão, porque praticamente, nem precisa contratar tanta gente, né? Porque é praticamente quase que a mesma forma de pensar, o mesmo jeito de olhar para o mundo na mesa, tomando decisões, então tende a ser as reuniões mais rápidas, às vezes as pessoas se vestem até igual, vocês já repararam, assim, tem alguns cantos que até a roupa, assim, é a mesma roupa, o mesmo colete, o mesmo tipo de, né, corte de cabelo, aquela coisa. Então, as pesquisas vão mostrando que, inicialmente, os times homogêneos, eles acabam performando mais rápido. Só que, com o passar do tempo, eles não performam melhor. É daí que vem toda a discussão da inovação. Times mais diversos, às vezes, demoram um pouco mais para performar, porque tem que trocar o código, porque, sim, tem que repensar a forma que a gente conversa, tem que repensar o jeito que organiza as cerimônias, porque precisa fazer sentido para todo mundo, precisa caber as pessoas. A gente precisa rever a forma, a nossa linguagem, qual que vai ser a nossa linguagem comum, já que determinadas linguagens funcionam para determinados grupos, a gente vai ter que fazer mais acordos, e com isso a gente está melhorando a qualidade das nossas conversas, a gente está melhorando a nossa capacidade de fazer perguntas, a gente está melhorando, e para a gente que trabalha com consultoria, são habilidades essenciais, curiosidade, a nossa capacidade de fazer boas perguntas, né? E ao longo do tempo a performance é maior, né, segundo essas pesquisas. Então, às vezes, passar por esse platô, né, passar por essa curvinha ali, né, da dificuldade inicial,
de rever os códigos internos para que a gente possa chegar na inclusão e depois chegar, né, no pertencimento, e aí a gente conseguir colher os frutos, né, desse ambiente que está nutrido de uma forma mais diversa, vão aparecer mais desafios, a cada passo aparecem mais desafios. E aí eu estou com outra pessoa aqui que tem uma história que é muito inspiradora, mas também que reflete muito a trajetória de muitas pessoas no nosso país, que hoje a gente faz um desperdício de talentos que vêm das periferias. Eu participo de muitos movimentos que estão conectados com a inclusão da juventude periférica e da gente aproveitar o potencial criativo que está presente nisso. E Kleber vem lá da periferia do ABC Paulista, teve que interromper os estudos para trampar, né, para trabalhar, porque essa é muita realidade de muitos jovens que interrompem os estudos porque precisam ajudar em casa, porque eu mesmo comecei a trabalhar aos 13 anos, né, porque a gente já precisa começar a fazer composição de renda. Isso tem um impacto grande nos pontos que Karen já trouxe, né, que é questões sociais mais amplas, o acesso à educação, mas Kleber também conseguiu passar por algumas frestas, foi lá, estudou, foi parar em Stanford, né? E é para mim hoje muito um exemplo desse lugar de viver é partir, voltar e repartir. E aí está com Programadores da Manhã, que é um movimento potente, bonito, que traz e faz essa inclusão, né, da juventude negra na tecnologia. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente foi conversando mais sobre Programadores da Manhã, porque exatamente como a Karen disse, não é só sobre aprender a codar, né? Então, tem todo um olhar de apoio psicológico no Programadores da Manhã, que tem psicólogos à disposição, porque uma das respostas que apareceu no formulário é que mais de 70% dos jovens sentem que não são úteis, né? O Kleber vai falar um pouquinho disso, mas colocam ali, sentem que são inúteis. Isso bateu tanto quando eu vi, porque esse horizonte de sonho reduzido por essas barreiras. Tem também, a Iana trouxe, e a Karen também, a questão do apoio para aprendizado do inglês, que é uma língua muito utilizada em tecnologia e que acaba sendo uma barreira. Você tem uma pessoa brilhante, muito talentosa, e a gente sabe que dominar o inglês não é necessariamente uma habilidade sozinha, porque é, na verdade, um privilégio social num contexto em que menos de 5% da população tem acesso, né, ao inglês e sabe falar inglês, e fluentemente só 1% no Brasil. Então, a gente está falando ali de hoje um pré-requisito que tem um vínculo direto com onde você nasceu, quem você é, para você ter acesso ou não. E Programadores da Manhã traz um apoio pensando nessa visão muito mais complementar e que talvez só seja assim porque a cabeça pensa onde os pés pisam. Kleber conhece por vivência essa história e por isso não criou só um curso de aprender a codar, como tem muitos por aí. Então, Kleber, nessa linha, eu vou te chamar aqui para também, né, entrar mais nessa conversa, falando sobre a potência da educação. Como que eu sou uma professora, né, eu falo que uma das coisas mais bonitas que vocês podem saber sobre mim é que eu sou professora, meu título mais bonito, porque educação me salvou, e educação tem uma potência muito grande. Então, traz para a gente essa perspectiva da importância do investimento, não só, né, do setor público, mas também do investimento das organizações na formação, mas essa formação com essa visão mais ampliada que a Karen e a Ana já foram trazendo e que vocês fazem tão bem lá no Programadores da Manhã. Primeiro, super honrado, Grazi, em poder estar aqui. É muito legal que todas vocês, assim, de alguma forma, antes de nos conhecermos, eu já sabia quem vocês eram. Então, um dia você estava vendo a Grazi ali no LinkedIn e falando assim, nossa, olha essa mulher e tal. E no outro dia você está aqui, gente, participando de um painel. Então, super honrado de poder dividir esse espaço aqui com vocês. Começando pela minha audiodescrição, eu sou um homem negro, hoje estou com o cabelo cacheado um pouco mais baixo, a barba também um pouco mais baixa, um óculos arredondado.
E no meu fundo aqui tem uma parede branca com uma estante com alguns livros. E eu tô com a camiseta da XConf, que não dá para ver direito, mas eu tô com ela. E é muito legal ver você escutar você falar isso, Grazi, porque vai me lembrando até desde o início, assim, como é que as coisas foram se formando, sabe? Hoje, 72% das pessoas que não se formam em alguma etapa obrigatória de ensino fundamental, ensino médio, etc., são jovens negros. Ou seja, a cada 10 pessoas que saem da escola, 7 são pessoas negras. Isso, por si só, já vai determinar muito as limitações que essas pessoas vão ter de acesso na vida delas. E quando a gente olha para aquele dado ali daquelas pessoas que estão sem estudar e sem acesso a trabalho, a gente vê que 32%, quase 1/3 das mulheres negras abaixo entre 15 e 29 anos estão nessa situação de sem ter acesso à educação e sem ter acesso ao mercado de trabalho. 1/3, gente, é muita gente. Assim, a gente acabou de falar que é o maior grupo étnico do Brasil. A gente tem 1/3 desse público abaixo de 30 anos sem ter acesso à educação e ao trabalho formal. Então, a gente tem uma situação emergencial no nosso país hoje, quando a gente olha para esses dados. E, no nosso caso, a gente decidiu trabalhar com jovens de até 21 anos. A gente sabe que a gente tem um problema muito grave de desemprego geral, e a gente sabe que esse dado é ainda mais grave quando a gente olha para jovens. E a gente falou, vamos pegar essa juventude quando eles ainda estão até no ensino médio e garantir que essa galera nem conheça o que é desemprego. Eles vão sair do ensino médio, vão conseguir ingressar nessa área da tecnologia, e a gente sabe, depois que ingressou, começou a se desenvolver, as chances de desemprego vão ficar muito mais baixas. E aí foi por isso, então é isso que o Programadores Amanhã faz. Hoje a gente é uma organização social sem fins lucrativos que forma jovens negros e indígenas em programação, inglês, soft skills, e também que proporciona que os jovens possam fazer terapia individualizada e semanal de acordo com o interesse de cada. A nossa formação é 100% remota, então hoje a gente já selecionou jovens de todas as regiões do Brasil, em mais de 100 municípios, e aí a gente envia um notebook para casa deles, e para quem não tem acesso à internet, a gente custeia a internet. Então a ideia é, minimamente, quais são os recursos mínimos que essa galera precisa? Vai ser o computador, vai ser a internet, e com certeza vai ser o apoio psicológico. A gente está no processo de seleção da nossa próxima turma, que começa em novembro, e aí durante as entrevistas, no finalzinho ali, quando eu estou conversando com os estudantes, eu falo assim, esse curso não é um curso que o objetivo é te ensinar tecnologia ou programação. Aí a pessoa assusta, fala, ixi, acho que eu errei então. Não, é um curso que o objetivo é mudar a sua vida. Ensinar tecnologia e programação é só um meio para a gente conseguir mudar a sua vida. É garantir que você vai conseguir um bom emprego, com uma boa renda, que te possa possibilitar diversas outras coisas na sua vida, ajudar a sua família, te dar mais possibilidades de estudo no futuro. E aí, quando esse jovem chega, a gente realiza essa pesquisa de autopercepção para entender como esse jovem se enxerga, onde a gente coleta esses 21 pontos, que tem, inclusive, esse de como os jovens se sentem, e a gente tem esse dado aí de em torno de 70% dos jovens sentem que são inúteis. E isso é muito chave, porque eu acho que a coisa que a gente menos faz aqui é ensinar programação. A coisa mais chave que a gente faz aqui é desenvolver autoestima e autoconfiança nos estudantes. Porque se você sente que você é inútil, você não vai aprender português, não vai aprender matemática, geografia, inglês, qualquer outra coisa, muito menos programação focada no mercado de trabalho. Então, a gente desenvolve essa autoestima e autoconfiança nos jovens. Desde o processo seletivo, a gente fazia ele em muitas etapas para que o jovem tenha o sentimento de avanço. Então, você coloca o nome lá e fala assim, parabéns, uhul, você passou para a próxima fase. E aí você colocou o e-mail, parabéns, uhul. E aí tem gente que às vezes ainda não passou em tantas fases, já fala assim, nossa, só de ter chegado até aqui, eu já estou me sentindo tão bem, eu já estou tão feliz. E é esse sentimento que a gente quer despertar na galera em todos os passos ao longo da formação. E aí, com a terapia que a gente tem aqui, e aí você fala assim, terapia é tabu. Terapia, jovens, aquela coisa, terapia para gente louca. Não, 80% dos jovens, quando chegam, já chegam querendo fazer terapia. Não tem um tempo muito de convencimento, assim. Beleza, como é que faz? Teve uma turma que a gente atrasou para liberar a terapia. Minha Nossa Senhora, a galera tava quase fazendo greve aqui, não. Quando liberar a terapia, a gente não volta para a aula. Terapeutas, quando saem de férias, os estudantes, como assim minha psicóloga vai sair de férias? Como que eu vou sobreviver essas 4 semanas sem ela? Então, é uma coisa muito importante que destrava muitas barreiras que os jovens têm, sabe? E aí, por último, uma coisa que eu gosto muito eu vejo a tecnologia, a programação como uma vantagem, é que você constrói.
quando você aprende HTML e CSS, você constrói uma página. Você viu, foi você ali que fez aquilo e gerou um resultado. E às vezes é relativamente rápido ali o primeiro passo, sabe? E é muito legal o que essa galera faz. Mostrar para a família inteira. Para vizinho, para todo mundo que está sabendo. Olha ali, meu filho que fez aquele site. O filho mostra para a mãe, que mostra para todo mundo. E aquilo desenvolve essa autoestima, essa fala assim, nossa, eu realmente sou capaz. E aí, por último, tem o emprego. Quando esse jovem ele é contratado de fato, e aí vem uma empresa apostando, uma empresa disposta a investir no futuro desse jovem, porque vê potencial e vê talento nele. E aí a gente vê que esse dado de se sentir inútil, ele acaba, o de achar que não vale nada acaba, e essa autoestima da galera realmente é desenvolvida. E aí, só para encerrar, sem me estender muito, uma coisa muito legal do inglês, a gente sabe, o mundo da tecnologia todo, inglês, o mercado de trabalho hoje tem essa alta exigência em inglês, mas no nosso caso, o inglês também é um alívio, porque é muito difícil a parte de lógica, às vezes, da programação, principalmente da galera que vem de escola pública com déficit muito grande, e aí o inglês também é um descarrego ali na galera, o momento mais divertido, porque na aula de inglês tem a conversação, e aí com os colegas, e aí você pode dar risada, e aí você vai ler uma coisa, você vai falar errado, e todo mundo vai rir, todo mundo, sabe? Então, a aula de inglês, ela não tem só o aspecto técnico, ela também tem um aspecto de ser um momento mais divertido que às vezes a aula de programação não consegue ser, sabe? Enfim, então acho que todos esses pontos, eles acabam fazendo com que o jovem desenvolva essa autoestima e autoconfiança, que eu acho que são a chave do nosso trabalho. Obrigada, Kleber. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou fã de todas essas iniciativas, exatamente pela sensibilidade dessas construções, que já mostra a potência e a importância de ter pessoas, né, que têm as vivências, que têm esse olhar ampliado nessa construção. E aí o Kleber foi trazendo aqui o quanto que é importante a gente celebrar as pequenas vitórias, né, a gente poder trabalhar com essa ideia, né, de como que a gente desconstrói esse impacto na autoestima das pessoas, porque é isso, gente com autoestima baixa não aprende, não tem como performar, né, não vai entregar, e isso não é um desafio individual quando a gente fala de grupos subrepresentados, a gente não está falando assim só sobre a pessoa não se ver potente, ela não se vê potente também porque está tudo em volta dizendo que ela não é, e se tem um grupo que tem, né, em função do nosso capacitismo, em função das condições, que tem um impacto muito grande, é também com as pessoas com deficiência. Então, a gente sabe que no Brasil ainda tem os dados, a Kátia vai me ajudar aqui, se é para eu não errar nenhuma estatística, mas assim, em torno ali de 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência, visível ou invisível, depois a gente checa aí, porque são pesquisas que às vezes vêm de lugares diferentes. A gente tem também hoje muitos desafios, né? Na TOTOX a gente está discutindo como que a gente olha para performance e neurodiversidade, por exemplo. Como que a gente pode criar processos que deem conta, de fato, né, com as diferentes formas de funcionamento do cérebro, de jeito de se comunicar. Isso é extremamente desafiador. E no ano passado, a gente fez um programa que, inclusive, virou referência também globalmente, e hoje vem sendo usado, a gente acabou de fazer um compromisso público também com a PUC do Rio Grande do Sul, que é o programa Inclua. E para esse programa Inclua, é uma jornada mesmo de olhar para a inclusão, para a acessibilidade de pessoas com deficiência na tecnologia. A gente passou por uma série de processos de conscientização interna, a gente continua, fortalecimento, agora a gente vai lançar daqui a pouco um guia para os times, como que às vezes o preconceito, o capacitismo, ele fica disfarçado de cuidado às vezes, né? A gente vê os times falando assim, não vou trazer uma pessoa com deficiência, porque a gente não está preparado, e às vezes esse excesso de cuidado, ele bloqueia a entrada de uma pessoa que ia nos ajudar a construir um ambiente mais inclusivo, e às vezes a gente constrói também com as pessoas, e se tem uma organização que vem nos ajudando muito nessa caminhada, é a Talento Incluir. Cada vez que eu encontro com a Kátia, que a gente tem uma conversa, se a gente vai pensar, como que a gente trabalha a autoestima das pessoas com deficiência, né? Já que é um grupo tão grande, mas menos de 1% está no mercado formal de trabalho. Como é que essa pessoa vai se sentir potente para continuar crescendo, se às vezes o simples fato de ter uma oportunidade profissional, a pessoa já fica assim,
já estou melhor do que muita gente, né, que se parece comigo, então aqui já é o passo onde ninguém me sonhou, aqui é o meu limite. E aí a gente vai incentivando, como que a gente pensa em crescimento das pessoas com deficiência, para avançar na carreira, para chegar nas posições de liderança, como que a gente faz essas discussões? E aqui eu estou como uma pessoa que tem uma longa trajetória, né, além da própria vivência, tem uma longa trajetória em apoiar a partir de processos de aprendizagem. Kátia também fez neurociência, né, estuda formas da gente aprender, formas diferentes da gente aprender, e eu vou te chamar, Kátia, para poder falar um pouquinho também, né, de toda essa visão que você tem, de como que a gente pode aplicar princípios de aprendizagem, pensando que está todo mundo aprendendo. Né? Então, os times estão aprendendo como que a gente pode ser um time mais inclusivo. Né? Como que a gente traz uma pessoa com deficiência aqui, mas como que a gente pensa nas nossas práticas, como que a gente pensa, por exemplo, num feedback, como que a gente pensa num processo de performance, como que a gente olha para isso, como que a gente conversa com os clientes. A própria pessoa com deficiência está aprendendo a navegar nesse ambiente de estar em empresas grandes de tecnologia, estar lidando com tecnologia, ter que pensar esse crescimento da própria carreira, né? E as estruturas também estão aprendendo. Então, está todo mundo aprendendo. A gente precisa muito saber como que a gente aprende aquilo que a gente nem sabe que não sabe. Conta para a gente como que os princípios de aprendizagem, pensando nessa visão muito mais ampla, né, podem nos ajudar. Quais são alguns exemplos que você tem para mostrar alguns passos, alguns caminhos que a gente pode ampliar a inclusão de pessoas com deficiência na tecnologia e também estar mais bem preparados assim para pensar em soluções mais acessíveis? Boa, Grazi. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e ruivos. Eu tenho um rosto bem arredondado, uma testa larga, um queixo mais pontudinho. Meus olhos são castanhos, eu uso óculos de grau, de armação verde. E estou vestindo um vestido preto, com algumas costuras em branco. E o meu fundo aqui é branco. Eu também sou uma mulher com deficiência congênita, e uso de cadeira de rodas para me locomover. Não dá para ver aqui na telinha, mas eu sou cadeirante. E Grazi, você trouxe tanta coisa bacana, né? Ouvindo todo mundo falar um pouquinho, e eu sempre procurando a interseccionalidade da pessoa com deficiência em todos esses projetos, né? Porque existem mulheres com deficiência, pessoas pretas com deficiência, pessoas periféricas com deficiência, e como é que a gente ainda, muitas vezes, não está preparado para lidar com a pessoa com deficiência pela sua deficiência, né? A gente vem de um universo que a gente não estimulou essa curiosidade. A gente veio de um lugar onde a gente foi ensinado a não olhar, não perguntar, não ser curioso, e agora a gente não sabe lidar com isso. Então, quando a gente fala dessa inclusão, desse processo, o primeiro ponto de partida é assumir que a gente não sabe, nem de um lado de cá, nem do lado de lá. Eu costumo dizer que a inclusão é uma apresentação de universos. A gente é apresentado para o universo corporativo, e vocês apresentam, e a gente apresenta para vocês o universo da pessoa com deficiência, né? E todo mundo num grande aprendizado. E dentro desse processo de grande aprendizado, uma das coisas que a gente percebe muito é que a autoestima da pessoa com deficiência ela é muito ainda abafada. A gente não tem orgulho de ter deficiência, né? Quando você vê movimentos ali do orgulho LGBTQIA+, orgulho das mulheres, né? Orgulho da comunidade negra, você vê um movimento, você vê movimentos globais falando sobre isso. E pessoas com deficiência ainda é um tema que, infelizmente, dentro das organizações, dentro daqueles 80% que você trouxe no comecinho ali da sua fala, a grande maioria aumentou seus investimentos em todos os marcadores sociais, mas pessoas com deficiência caiu 8%, né? Então, a gente ainda precisa olhar para essa população de uma forma de que a gente não sabe nada e de que a gente precisa entender o que elas precisam. Então, quando a gente fala em capacitação, por exemplo, na área de tecnologia para pessoas com deficiência, são coisas muito importantes que a gente esquece. Por exemplo,
quando eu tenho um curso, que eu não tenho um intérprete de Libras, que não saiba de tecnologia, ele não vai fazer com que essa pessoa aprenda da mesma forma que o ouvinte aprendeu, né? Então, são detalhes que o universo da pessoa com deficiência traz, que a gente precisa ali de programas que incentivem essas pessoas a buscarem oportunidades. Então, um grande desafio de colocar pessoas com deficiência na tecnologia ainda é grande, porque a gente ainda não tem espaços 100% adaptados para todas as deficiências. Então, a gente vê muitos espaços prontos para ensinar pessoas com deficiência física, mas não com pessoas com deficiência visual, nem com pessoas com deficiência auditiva, e que é uma grande oportunidade para essas pessoas poderem trabalhar, crescer e buscar sua independência. Então, esse é um desafio grande que a gente tem hoje, e o desafio também dessas pessoas quererem estar nesses espaços, né? Então, como elas não se veem nesses espaços ainda e não têm esse movimento, elas não sabem que elas podem chegar lá. E as que chegam ficam ali no primeiro estágio, como você disse, elas não têm uma ascensão de carreira porque eu não tenho pessoas com deficiência em cargos de liderança. Hoje, a gente tem 1% das pessoas com deficiência que trabalham em cargos de liderança, né? É muito pouca representatividade para que eu almeje estar lá, para que eu fale, nossa, eu também posso, eu também quero, qual é o caminho, o que eu preciso fazer, por onde eu vou, né? Qual o caminho que essa pessoa percorreu que eu também quero percorrer. Então, quando você já não tem um estímulo da sociedade, não tem um estímulo da educação, e você não vê representatividade, as empresas têm que fazer uma força muito grande para conseguir fazer essa inclusão. Então, dentro do nosso processo, né, de letrar, de levar informação para as pessoas, a gente traz esse lugar de convide as pessoas para esse desenvolvimento, porque elas também não sabem que elas são capazes. Então, quando a gente traz ali os gestores para o jogo, quando a gente traz o RH para o jogo, é muito mais não buscar skills técnicos, mas skills comportamentais que digam que essa pessoa está a fim de aprender. E aí fazer com que ela tenha esse processo de aprendizagem de uma forma diferente das demais. É quando a gente fala da tal da equidade, né? Então, hoje, o nosso maior desafio, o nosso maior sonho é ter ali uma formação completa para todas as pessoas com deficiência, seja ela qual for, né? Pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, que possam se capacitar e trabalhar de qualquer lugar do mundo em tecnologia e promover a sua independência e sua autonomia, principalmente circular, né, na sociedade de uma forma mais digna através do trabalho. E a gente sabe que é um mercado muito rico, mas ainda é um mercado que busca muitos profissionais, mas capacita sempre os mesmos profissionais, né? E a gente tem uma amplitude muito grande. A grande maioria das pessoas com deficiência é visual, não é com deficiência física, né? Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca de abraçar outras oportunidades através da capacitação. E partir do princípio de que está tudo bem não saber. Está tudo bem eu não conhecer sobre isso, está tudo bem eu errar, porque a gente não inova sem errar, né? A gente não dá o próximo passo sem errar. Então, faz parte do jogo a gente cometer algumas gafes no meio do caminho, mas quando a gente comete gafes cercadas de pessoas que vivem essa realidade, é muito mais fácil da gente aprender junto. É difícil a gente aprender numa sala de aula e depois não conseguir colocar em prática. Eu digo, né, por mais treinamentos que a gente possa dar, se eu saio desse treinamento, abro a porta da sala de aula e não dou de cara com ninguém, eu não coloco em prática, né? Então, eu brinco, no meio da pandemia eu fui aprender Libras e eu não tinha com quem conversar. Então, é a mesma coisa que aprender o inglês e não falar, né? Você vai atrofiando ali. A mesma coisa acontece com a inclusão. Você tem que aprender e tem que conviver para isso dar certo, né? E a forma de conviver é você trazer para dentro do jogo, é você se permitir não saber, e estar aberto a aprender todos os dias. Então, painéis como esse são incríveis para a gente trocar, para a gente aprender junto e para a gente somar força, que eu acho que o mais importante é isso, é somar força, né? Como é que a gente pode, junto com a programaria, com a UXMP, né, com todo mundo, colocar a pessoa com deficiência inserida nesses contextos e considerá-las aí para esse mercado.
Aqui, ó, eu falei, né? A gente tentando fazer uma conversa de 1 hora com tanta gente, com tantos aprendizados, fica muito difícil. Já fui avisada aqui pela produção que a gente está nos minutos finais, mas eu ficaria aqui também, como a Simara falou ali no chat, um tempão ouvindo vocês. E a Kátia trouxe aqui esse lugar do afeto, né? Afeto como verbo, né? A gente só vai aprender se a gente se permitir afetar pelas pessoas e a convivência. A gente tem 3 minutos. Luan já está falando aqui para a gente poder encerrar. Então, menos de 1 minuto para cada pessoa aqui, para deixar aquele recadinho final bem encurtadinho, ou uma mensagem, alguma coisa que vocês querem deixar, e a gente já fecha o painel. Já vai, Kátia e Ana, já vamos seguir numa ordem aí para a gente poder... Vamos de trás para frente, Kátia começa, que foi a... Boa. Então, ó, vou começar, gente, ó. Eu sempre dou a mesma dica, é dica mesmo. Para incluir, a gente precisa de disposição, informação, convivência e atitude. Se a gente não tiver atitude para mudar e questionar o status quo do porquê não, a gente não vai incluir. Boa. Eu acho que se tiver jovens aqui, galera querendo ingressar na área de tecnologia ou em qualquer outra carreira, eu acho que, olhando para a minha carreira, acho que a coisa mais importante que eu fiz foi avançar. Mesmo que pouquinho em pouquinho, às vezes achando que não estava avançando, mas é um pouquinho de cada vez, não se comparar com outras pessoas, não comparar o tempo de outras pessoas com o seu e seguir dessa forma. E para as empresas, deem oportunidades. Deem oportunidades, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boa. Do meu lado, quero agradecer e deixar reforçada a palavra intencionalidade, né? E para que a gente nunca subestime o impacto de uma ação, seja grande ou pequena. Para todo mundo que está assistindo aqui, é possível fazer a diferença junto com as outras pessoas. Muito bom. Ai, que difícil, né, gente? Falar um pouquinho. Mas eu queria retomar, na verdade, o tema do painel, né, da abundância coletiva. Acho que a gente, sempre quando fala de mudança, tem um aspecto que é individual, que a gente fala, né, da autoconfiança, da autoestima, que é fundamental, e o afeto faz parte muito disso, né? A gente costuma dizer que a programaria é uma das comunidades mais amorosas, bebendo no conceito de amor de Bell Hooks, né, de que amor é ação, de que amor é prática, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que só isso não basta, né? Como que a gente transforma isso em mudanças estruturais, porque justamente como todo mundo aqui falou, cada pessoa tem sua individualidade e as suas subjetividades e as suas necessidades específicas, né, entre privilégios e diferenças. Então, eu gosto muito dessa ideia de que a mudança é coletiva, porque é só coletivamente que a gente consegue pleitear por mudanças que são verdadeiramente estruturais, né, de como a gente consegue construir ambientes em que as pessoas possam ser celebradas na sua inteireza, né, e não ter que se cortar para se encaixar, né, ou se esticar para fazer caber. Então, acho que a mensagem é essa, né? Como que cada pessoa aqui que está assistindo a gente, que está acompanhando, pensa, né, no seu papel individual, mas dentro de uma mudança que é coletiva. Olha a capacidade de síntese, vamos fechar exatamente 2h30. Quero agradecer a vocês especialmente, mas a todas as pessoas que estão acompanhando. Fechar com Rosa Luxemburgo, que possamos lutar juntas para que possamos ser socialmente e possa ser individualmente, né, livre também a partir das nossas características. Então é isso. Muito obrigada, gente. Um beijo para todos.